As palavras têm o poder de nos unir, de nos reconectar, de nos entrelaçar e também, ao mesmo tempo, elas têm o poder de nos dividir, de nos separar, de nos fragmentar. Neste vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, então não saia daí porque envolve todos nós, que é a ética implícita à comunicação interpessoal. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto essencial, a meu ver, que é a ética implícita à comunicação interpessoal. Olha, não é o nosso costume, né, refletir sobre a força e o poder que as palavras que nós utilizamos e a maneira como nós nos comunicamos exercem nas relações interpessoais, não é mesmo? Inclusive, essa ausência de atenção quanto ao uso das palavras e a forma como nós nos comunicamos acaba nos cegando por muitas vezes para perceber que a maneira como nós estabelecemos as conversações, né, incluindo aí as palavras que nós utilizamos, coparticipam do mundo em que nós vivemos e também do mundo em que nós viveremos. Então, nas conversações, nós estamos nos influenciando mutuamente e também nós estamos influenciando o meio. Aquilo que nós expressamos também ajuda a construir o meio, interfere no meio, né? Claro, a gente também sofre influência do meio, né? Isso é uma relação dialógica. Mas as palavras que nós utilizamos, sim, elas exercem interferência e influência no ambiente. Então, para a gente não ficar só no campo teórico, eu queria trazer alguns exemplos práticos aqui para a gente refletir em conjunto, né? Bom, um exemplo muito simples é quando nós estamos, né, numa relação com um parceiro ou com uma parceira, é comum a gente às vezes não prestar atenção na força que as palavras exercem na relação, que o poder que as palavras e a maneira como nós nos comunicamos exercem na tessitura dos laços daquela relação. Então, às vezes, a gente está muito cansado, a gente está impaciente e a gente então fica desatento, né, quanto à maneira como nós nos comunicamos, e essa desatenção, às vezes, vai gerando rupturas nos tecidos daquela relação, por muitas vezes até imperceptíveis num primeiro momento, porém, com o passar do tempo, né, essas fissuras elas vão ganhando amplitude e às vezes a relação chega num ponto de ruptura. Por muitas vezes a gente não percebe que o caminho é tão importante quanto os supostos pontos de chegada que a gente estabelece nas relações. Voltando ao exemplo, se eu utilizo às vezes muitas palavras agressivas, né? Palavras que têm este poder de romper, se esse uso é um uso não refletido, às vezes até automático, oriundo de processos emocionais que a gente não compreendeu na gente ainda, se esse uso ele não é um uso a partir de uma reflexão, esse desgaste que essas palavras vão gerando, ele vai com o tempo gerando o potencial de uma ruptura, às vezes até total, daquela relação. Então, esse é um exemplo simples, mas que ilustra a força que as palavras têm. Um outro exemplo cotidiano é quando nós estamos, às vezes, dentro de casa e nós criamos um hábito de reclamar, de lamentar, né? Automático, né? Um hábito, por ter se tornado um hábito, é algo não mais refletido, né? A gente não mais volta ao ponto de origem que gerou as primeiras lamentações, né? Então fica aquela coisa repetitiva, né? Não mais refletida. Este hábito, essas palavras de lamentação, essas palavras de reclamação, elas vão impregnando o ambiente.
e vão interferindo no humor das pessoas que vivem dentro daquele ambiente, né? E o ambiente, ao ficar literalmente mais pesado pelo peso das palavras, ele também vai exercendo influência nas pessoas, gerando um processo de retroalimentação, né, dessas lamentações, dessas reclamações. Literalmente, as palavras têm magia. Elas sim interferem na nossa experimentação. É por isso que eu costumo dizer que estar atento à maneira como nós nos comunicamos e às palavras que nós utilizamos, e mais, estar atento ao significado das palavras que nós utilizamos, que carregam sim um peso histórico, que carregam às vezes emoções já implícitas a essas palavras. As palavras carregam condicionamentos do pensamento, né? E estar atento a toda essa força que está implícita às palavras é também estar atento à ética implícita à comunicação interpessoal. Nos tempos atuais, a gente nota uma desatenção e uma abreviação das palavras, não é mesmo? Quando a gente vê, por exemplo, o uso das redes sociais, o uso dos aplicativos, né? Por muitas vezes a gente percebe já nós encurtando as palavras, abreviando as palavras e, ao mesmo tempo, usando outras linguagens, né? Como os emojis, por exemplo. Isso, se por um lado é muito saudável, porque a linguagem é algo vivo, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo, então essa oxigenação ela é muito importante, saudável, né? Porém, quando ela é feita de maneira não refletida, ela pode sim gerar danos, tanto na nossa capacidade de comunicação, quanto também na nossa capacidade de pensar. O cabedal de linguagem que a gente possui modela e interfere também o nosso pensamento, numa relação dialógica, claro, né? Mas olha que interessante. As palavras que nós utilizamos, as palavras que nós conhecemos, são componentes e interferem na própria capacidade de pensar. Então, neste momento que já há estudos mostrando que através do uso excessivo da inteligência artificial e da tecnologia, e também que o estado de cansaço que nós estamos, né? E também o estado de desatenção que nós estamos, todo esse pacote, e muitas outras questões também, né, inerentes a esse tema, mas todo esse pacote, ele tem feito a gente reduzir o número de palavras que a gente conhece, o conceito. E essa redução, claro, pode impactar, e já está, pelo que está sendo indicado nas pesquisas, já está impactando na nossa capacidade de pensar e também na nossa capacidade cognitiva. Estar atento à comunicação interpessoal e à força, né, como já disse aqui no vídeo, que as palavras exercem nas relações é algo fundamental, a meu ver. Essa desatenção, ela pode gerar, sim, efeitos muito nocivos. Quer ver um exemplo, que é um exemplo talvez um pouco mais extremo, mas que ilustra bem o que nós estamos conversando aqui? A gente nota nos tempos atuais ondas de cancelamento, não é mesmo? Ondas de agressão através, né, de escritos enviados pelas redes sociais, né? Pessoas sendo agredidas, por muitas vezes até de maneira estranha, né? A pessoa que agride nem conhece o trabalho da pessoa, nem às vezes leu ou escutou tudo que a pessoa disse, né? Ela pega às vezes um ponto ali e já, né, agride, né? Esse tipo de agressão, claro, impacta diretamente
a pessoa que está sendo agredida. Esse impacto pode ter efeito físico, pode ter efeito de saúde, efeitos emocionais, claro, tudo isso está correlacionado, né? Pode ter efeitos práticos, né? Acabar com a carreira da pessoa, acabar com o trabalho que a pessoa vem exercendo, né? E a gente, me parece, ao não refletir sobre a força e o poder das palavras, a gente às vezes está normalizando o uso desgovernado, eu vou colocar assim, né, das palavras, achando que isso não tem nenhum tipo de problema, né? Olha, é por isso que eu quis trazer essa temática para hoje, que é a ética que está implícita na nossa comunicação. Nós, diariamente, cotidianamente, nós estamos ajudando a tecer o mundo em que nós vivemos. Como eu disse anteriormente, nós estamos auxiliando e coparticipando da construção do mundo. E a comunicação é a amálgama, ou é uma das amálgamas que tem o poder de nos conectar, de nos entrelaçar, de nos unir, e também tem o poder de nos dividir, de nos separar, de nos fragmentar, inclusive de destruir possíveis pontes, de destruir possíveis mundos diferentes que a gente pode construir a partir dessa atenção quanto ao uso das palavras. As palavras podem sim exercer um papel importante como pontes que nos reconectam, como pontes que auxiliam na construção de um mundo mais harmônico, mais respeitoso, mais colaborativo, mais solidário. Um mundo em que a gente não precisa concordar com tudo, e não vamos, com certeza, né? Um mundo em que a gente estabelece pontes de comunicação em que eu me interesso por escutar o outro com profundidade, porque eu entendo que a única maneira de eu entender o ponto de vista da outra pessoa é a partir dessa abertura. A partir dessa abertura que estabelece um canal em que os significados da pessoa ou das outras pessoas chegam até nós. E a gente dá tempo para processar, para entender essa pessoa com profundidade. Reiterando, entender o outro com profundidade não significa concordar, mas sim é dar a chance da pessoa ser entendida. É também considerar a existência dessa pessoa. Né? No momento em que a gente se abre para escutar o outro, nós estamos considerando o outro, nós estamos respeitando a existência do outro. É claro, e para finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo, há condições, há posicionamentos, há pessoas que não querem estabelecer diálogo, né? E o ato de respeitar esse posicionamento inclui também entender que por muitas vezes o diálogo não é possível. Porém, a meu ver, é extremamente importante a gente voltar a tecer pontes, né? A reestabelecer os canais de comunicação com as outras pessoas, mesmo entendendo que por muitas vezes os pontos de vista serão diferentes. Reiterando o que a gente já disse aqui no canal por diversas vezes, escutar o outro é estar presente para o outro. Ao nos escutarmos mutuamente com profundidade, nós estamos reconhecendo a nossa existência. Nós estamos abrindo o potencial de um aprendizado conjunto muito mais amplo do que o aprendizado que a gente conseguiria construir a partir, né, de um fechamento maior, né? E, ao mesmo tempo, a gente, através desse entendimento mútuo, sim, a gente pode estabelecer mundos diferentes. Mundos em que, apesar das diferenças, apesar das divergências, nós
nos respeitamos, nós nos consideramos como seres humanos que somos. Eu encerro esse vídeo aqui, agradecendo a todos que assistiram até o final. Fica o convite para se inscreverem no canal. E bom, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até breve.